Mas tá o Felipe Luiz com a mãozinha aqui de pensante. Tá ouvindo tudo. Tá ouvindo tudo. Ô, Rafa, eu acho que tem um contexto do Felipe Luiz que também é um contexto de, não só de estratégia, tática, mas um contexto de confiança. É um time que parece muito mais leve para chegar lá e falar, deixa o Atlético fazer a festa dele, em 2 escapadas com o Bruno Henrique, eu tenho a possibilidade, eu confio nos meus jogadores. É um ambiente completamente diferente para o Flamengo. Mas muito diferente, né? Sem estabelecer juízo de valor sobre qualidade ou falta dela no trabalho do Tite, é inegável, eu acho que não tem ninguém com audácia suficiente ou conhecimento ou informação para poder contrapor essa percepção. Não há dúvida, é inquestionável o quanto que o Flamengo mudou de ambiente com a chegada do Felipe Luiz para poder assumir o comando técnico da equipe. E aí não é só a gestão de elenco por ser, até outro dia, um ex-companheiro da maioria daqueles jogadores, mas também alguém que chega com uma metodologia que me parece mais afeita ao gosto dos jogadores, né? Os relatos que nós temos naquela época versam muito sobre um desgaste do entendimento do jogo, daquilo que o Tite pedia, aquela coisa mais setorizada, menos disruptiva. E aí passou a ser, a partir daquele jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, um Flamengo muito mais solto, muito mais desenvolto ofensivamente, com jogadores alternando posições, em já uma boa dose de sincronia treinada. Isso tende cada vez mais a melhorar. É um Flamengo muito mais confiante, muito mais competitivo. A Vicky trouxe aí detalhes sobre a Arena em relação aos números. Tem uma estatística muito interessante envolvendo o Flamengo do Felipe Luiz, que são os jogos como visitante. O Felipe Luiz trabalhou como técnico do Flamengo em 9 partidas, sendo 5 delas no Maracanã e 4 delas fora de casa. Nos 4 jogos fora de casa, incluindo esse jogo contra o Corinthians, em que atuou 3/4 da partida com o homem a menos, o Flamengo sofreu apenas um gol, marcado pelo Ener Valencia aos 44 do segundo tempo, no empate com o Internacional. Ou seja, de um total de 56 chutes que o Flamengo sofreu em jogos contra Bahia, Cruzeiro, Internacional e Corinthians, apenas uma dessas bolas entrou. Se isso repetir-se, se esse cenário for o mesmo, no próximo domingo, o Flamengo será campeão do Brasil pela 5ª vez. O que o Felipe Luiz pode aprontar para a escalação, hein, Rafa? Bom, a tendência é natural que ele coloque em campo um time bem diferente, lógico, do jogo contra o Cruzeiro no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. E muito parecido com aquele do jogo de ida da final da Copa do Brasil, disputado domingo passado no Maracanã. A dúvida me parece ser o conceito de jogo do time do Flamengo. Se vai ser a manutenção do esquema com 3 atacantes, né? No caso seriam o Michael com o Gabigol e mais um homem jogando à frente, podendo ser o Gonçalo Plata, para poder compor essa trinca ofensiva, ou se fortalece mais o meio-campo com a entrada do Eric Pulgar, compondo o setor junto com o Everton Araújo, com o Gerson e também com o Arrascaeta. Eu acho que essa é a principal questão que internamente o Felipe Luiz está trabalhando entre o esquema 4-4-2 e o esquema 4-3-3 para essa finalíssima da Copa do Brasil. O Flamengo luta pelo 5º título da competição e pode ser campeão pela 2ª vez, jogando fora do Maracanã. A primeira vez que ganhou a Copa do Brasil, em 90, conquistou o título em Goiânia, no estádio Serra Dourada. E depois ganhou em 2006, 2013 e 2022, jogando o jogo decisivo no Maracanã. Conosco no Sport Center, o zagueiro Davi Luiz, autor do gol de falta da vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 na última quarta lá na Arena Independência, falando sobre a expectativa em relação ao comportamento do time do Flamengo para esse jogo de domingo. É preciso administrar a vantagem, mas sem deixar o Atlético confortável. A gente conseguiu fazer um grande jogo em casa, que era importante começar bem, como você bem mencionou, se impondo no jogo, já mostrando verdadeiramente a cara que é da equipe do Felipe Luiz e tentando ganhar o jogo da melhor maneira possível. Isso foi feito, mas não está acabado. É uma final contra adversário muito, muito bom, de um grande treinador, na casa deles, onde a gente deve entender que são outros 90 minutos ou 100 minutos que vão ter ali os acréscimos, onde a gente deve estar totalmente ligado se a gente quiser celebrar o título. Os tais 100 minutos sobre os quais o Milito falou também servem para o Flamengo, né? 100 minutos para administrar a vantagem obtida no Maracanã com a vitória por 3-1. O treino de hoje à tarde, lá no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, será determinante para que o técnico Felipe Luiz tenha confiança de colocar, não só na relação, como quem sabe em campo, De La Cruz e Luiz Araújo, jogadores que já estão aí finalizando aquele processo de transição.
Tudo leva a crer que nenhum dos dois será titular no jogo do próximo domingo. Mas, participando do treino de hoje e também do treino de amanhã pela manhã, ambos viajam para a capital mineira, que você pouco conhece, né, Mari? E que tô morrendo de saudade, viu, Rafa? Times que perderam a ida da final da Copa do Brasil por 2 ou mais gols. Quem reverteu, quem não reverteu. Um reverteu, o Sport contra o Corinthians em 2008. Não reverteram 8. É claro que... É o que a gente conversou na primeira hora. O contexto também... Um grupo bastante experiente. O estádio vai ter que ser muito quente, vai ter que gritar, vai ter que cantar e tal. Só que esse tipo de ambiente, por exemplo, o Atlético viveu contra o River e os jogadores fizeram o que tinham que fazer. São dois grupos muito cascudos. Pode ser. São mais rodados, tudo. Eles até se alimentam disso. Personagens mais velhos, né? Que estão no futebol nessa caminhada há mais tempo, né? Agora, é claro que, assim, se perguntar aos jogadores, assim, se não tiver pressão, fica melhor, trabalha melhor, né? Mas eu acho que interfere, mas não interfere a ponto de ser, normalmente, não interfere a ponto de ser decisivo. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo, Breiler? É uma vantagem considerável, mas o gol do Kardec deixou muita esperança para o torcedor atleticano. Sei que é um baque ir para uma final contra o Flamengo com 2 gols de desvantagem, mas ainda assim o atleticano olhou para aquele gol e consegue se apegar em algo. Porque fosse 3-0, já seria aquele clima de vamos jogar pela honra. Agora, com 3-1, o Atlético se colocou com a possibilidade de virar e acreditando muito em algo que é típico desse Galo. São viradas heróicas, façanhas em casa, conseguir... seria caro. Vamos ganhar lá na Arena MRV. Vamos ganhar lá. Que é um rival que tenha essa animosidade carregada, com uma virada dessa maneira, de forma apoteótica, jogando em casa. Então, não dá para descartar esse fator anímico contando a favor do Galo também no ambiente. Mas como o Marra falou, do outro lado, tem um adversário com jogadores experientes, cascudos e o principal, o impacto do trabalho do Filipe Luís. O Filipe Luís deixou um impacto semelhante ao do Milito naqueles 12 primeiros jogos, que foi de como um técnico iniciante no futebol brasileiro consegue fazer o time jogar dessa forma. E o Flamengo do Filipe Luís está conciliando resultado com um ótimo desempenho. O time tem jogado bem, independentemente das escolhas, e as escolhas dele em campo têm surtido efeito. Ele já mostra uma cara, uma capacidade de mudar o time. Do jogo, né? Exato. Então, passa muita confiança o trabalho do Filipe Luís nesse momento. Eu vejo o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, com toda essa pressão, mais leve para esse jogo, não só pela vantagem, mas também pela forma como o time tem jogado sob o comando do Filipe. Eu já vou voltar também com a Vitória Leite para ela falar sobre a festa que o Atlético prepara para o jogo de domingo, mas eu queria pegar esse gancho seu antes, Breiler, porque assim, o Atlético ele vai muito nessa coisa do eu acredito, que é um mantra da equipe, né, do clube, dessa coisa do sofrimento, de ter que virar, de ter que acreditar. Mas eu acho o contexto desse jogo muito diferente. De todos. Quando eu volto até 2013. Claro, concordo. Do que Olímpia, do que Nils, do que o próprio Flamengo de 2014, do que o próprio Corinthians. O Flamengo é melhor que todos. Do que o próprio River. O Atlético com a vantagem de 3-0. Tinha um certo temor pelo River, mas mesmo o ambiente sendo uma loucura, o Flamengo é melhor do que todos esses que o Atlético teve que virar. Eu acho que esse é um contexto importante para a nossa análise também, né, Marcos? Claro, eu concordo com você. Já passei por essa reflexão, inclusive. Eu acho, assim... Mas é da natureza do atleticano acreditar. Acreditar, apoiar, desconfiar. Do torcedor também, né? Do flamenguista também. Faz parte, claro. E tem que apoiar, né? Isso é uma questão normal que pertence ao futebol, ao ambiente. Pertence ao futebol. Um filósofo já disse isso várias vezes. O ambiente do futebol convive com isso. Agora, sem dúvida alguma, a gente está... Assim, não somos melhores que ninguém, mas no papel de analista, comentarista, a gente precisa destacar. Esse Flamengo é bem superior a esses adversários dos milagres passados. Isso quer dizer... Não, isso não quer dizer nada, isso é apenas uma análise. O Flamengo é melhor. Então, nem precisa ir para o estádio? Não, vai para o estádio, faça a sua parte. Falávamos aqui também na semana passada... Semana passada? Não. É que é o nosso dever também alertar as peculiaridades do jogo, né? Condições normais, sem expulsão, sem falhas, uma tarde horrorosa de alguém e tal, completamente fora da linha normal daquele jogador e tal. Condições normais, vai ser um grande jogo, o Atlético vai atacar, o Flamengo vai se defender, aquela coisa toda.
mas a vantagem é muito boa. Condições anormais, a gente viu o Bruno Henrique ser expulso no primeiro tempo, no jogo contra o Corinthians. Isso muda. Não mudou naquele dia, mas eu acho o Atlético de hoje melhor que aquele Corinthians também. Sim. Poderia mudar, mas... É isso aí, nação rubro-negra! Tá chegando a hora de ver o Mengão ganhar e também voltar com a taça para o Rio de Janeiro. Vamos ganhar lá na Arena MRV. Eu tô muito confiante. Só a vitória interessa. Só a vitória interessa. Alô, Atlético, pode esperar que a hora de vocês vão chegar. O Flamengo vai ganhar aí também na Arena MRV. Tenho certeza disso. Vamos jogar muita bola. Vamos conquistar esse título inédito. O Flamengo precisa ganhar esse título. E esse aí vai decidir. Esse aí vai marcar gols lá. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Vamos, Mengão. Vamos ganhar. Vamos partir pra cima com tudo. A mídia esportiva rasgando elogios. E assim, eu tô muito confiante. O Flamengo vai ser um jogo difícil, só que o Atlético vai dar mole, vai dar espaço. E a hora que o Flamengo vai entrar em ação, não irá perder oportunidades. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!